Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai continuar aqui a nossa exploração do Um Anel RPG. Cenário baseado aí na obra do Tolkien, né, Senhor dos Anéis, que a gente está aqui destrinchando capítulo a capítulo, separando tudo que foi importante para vocês entenderem qual é a pegada geral aqui do cenário e do sistema. Quem está chegando agora tem a nossa playlist exclusiva aqui que concentra todos os nossos vídeos sobre o tema para você poder acompanhar sem problema e a gente seguir viagem juntos a partir de agora, beleza? Quem está ligado no movimento sabe que a gente está explorando atualmente o capítulo 8, mais especificamente falando sobre a sombra, né, que é aquela mecânica que vai tentar emular aí a influência de Sauron na tentativa de corromper os personagens. Né? No vídeo passado a gente comentou os aspectos mais gerais disso, os funcionamentos mecânicos da sombra, né? E agora, para a gente fechar esse conteúdo, a gente vai começar falando aqui, olha, da loucura, ou seja, dos efeitos que a sombra vai causar em cada personagem. Então vamos lá, pessoal, para a gente retomar aqui o fio da meada, uma lembrança rápida de algo que eu falei com mais profundidade no vídeo anterior. Para que o personagem esteja sujeito a esse ataque de loucura, é necessário que os pontos de sombra que ele acumulou atinjam o nível máximo da característica esperança dele. Ou seja, tudo que ele tinha, todos os pontos possíveis que o personagem tenha de esperança, os pontos de sombra já conseguiram igualar. Né? Então, a partir desse ponto, para que o personagem consiga retomar o controle ou consiga se livrar da influência da sombra, ele precisa sofrer um ataque de loucura para sair dessa condição. As condições também a gente viu no vídeo anterior, mas para ele se livrar desses efeitos negativos, ele precisa passar pelo que o livro chama de um ataque de loucura. Mas o que é mais ou menos esse ataque de loucura? Vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Para interpretar um ataque de loucura, os jogadores devem descrever como os seus personagens perdem o controle, tá, por um curto período de tempo, fazendo algo de que mais tarde se arrependerão. Eu acho que eu cheguei a comentar no vídeo anterior alguns exemplos, né? Um ataque de violência, alguma coisa assim, uma agressão verbal, uma agressão física, enfim, o personagem perde o controle, tá? Mas assim, existem algumas possibilidades, alguns exemplos que o livro dá aqui para você encontrar qual a melhor maneira de interpretar o ataque de loucura do seu personagem específico. Olha só, o livro dá 4 exemplos aqui: fúria, luxúria, medo e traição. Claro, essa lista que eu acabei de falar são apenas exemplos. O ideal é você conseguir costurar isso com a narrativa que estiver rolando na mesa. Então, por exemplo, qual foi a situação que fez com que o seu personagem ganhasse aquele último pontinho de sombra que estava faltando para igualar o nível de esperança? Isso pode ser considerado o gatilho do seu ataque de loucura. Né? Mas assim, para a gente continuar aqui nos exemplos, deixa eu ler um pouquinho para vocês terem uma noção do que o livro trata. Quando ele fala aqui de fúria, ele diz: personagens furiosos remoem erros reais ou imaginários até que reajam agressivamente a uma ameaça percebida ou fonte de oposição. Esse é um exemplo. A luxúria, que eu até acho que está mal traduzida aqui, porque olha só, qual é a descrição? Personagens cobiçosos sentem um desejo irresistível por um objeto que não pertence a eles e tentam tomá-lo secreta ou abertamente. Eu acho que aqui talvez cobiça fosse uma tradução mais adequada, né? Mas enfim, quando você deseja um objeto que não é seu. Vimos muito isso também, né, na trilogia do Senhor dos Anéis, enfim. O terceiro exemplo que ele dá aqui é o medo, olha só. Os heróis são vítimas de seus medos e fogem de qualquer fonte de perigo, pensando apenas em se preservar de qualquer ameaça. E por fim, o último exemplo aqui é a traição. O herói jogador não cumpre sua palavra ou com um dever atribuído e a companhia sofre as consequências. Por exemplo, o herói não consegue vigiar um prisioneiro corretamente e o prisioneiro escapa. Ou seja, isso aqui são apenas alguns exemplos de como interpretar esses ataques de loucura e vocês podem perceber que eles têm diferentes conotações aqui. Não necessariamente precisa ser uma coisa explosiva e tudo mais, mas é algo que o seu personagem vai fazer, que vai ter consequências sérias e que ele provavelmente vai se arrepender disso no futuro. Mas o fato é que, em termos de mecânica de jogo, depois que o personagem passa por esse ataque de loucura, ele retoma o controle e deixa, né, aquelas condições negativas para trás, né, do arrasado, do desfavorecido, enfim, que a gente comentou no vídeo anterior, e ele perde os pontos de sombra que ele tinha acumulado. Mas, em contrapartida, ele ganha o que o livro chama aqui um passo no caminho da sombra. Ou seja, quando você chega nesse nível de ter um ataque de loucura, quando você acumula pontos de sombra suficiente para ter um ataque de loucura, depois que você se livra dessa confusão mental, vamos chamar assim, você inicia os seus passos no chamado caminho das sombras.
E aqui, para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse caminho das sombras, que de fato eu achei uma mecânica bem interessante, né, e deve ser muito legal de jogar, apesar das consequências não serem boas para os personagens, né, enfim. Mas esse caminho das sombras, ele vai representar aquela espiral descendente, né, rumo à corrupção total. Ou seja, a cada ataque de loucura que seu personagem tem, ele anda um passo nesse caminho. E esse caminho, na verdade, ele vai ser determinado por uma série de fatores, tá? Basicamente, o chamado do personagem. A gente viu lá no vídeo sobre criação de personagens que cada um tem um chamado, uma vocação, uma função, vamos chamar assim, uma espécie de classe, né? Então, dependendo do chamado do seu personagem, esse caminho das sombras vai ser diferente. E lembrando aqui mais um detalhe, além de você andar um passo, né, nesse caminho das sombras a cada ataque de loucura, você também ganha uma falha. O que é uma falha? É uma característica notável negativa. E essa falha, essa característica negativa, também vai ser baseada no chamado do herói, do personagem. Olha só, como é que vai funcionar isso na prática? O livro tem uma tabela aqui do caminho das sombras. E ele vai te dizer, a cada ataque de loucura, quais são as consequências dependendo do chamado do seu personagem, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas olha só, deixa eu mostrar a tabela para vocês. Então a gente vai ter aqui, olha, o caminho das sombras, o primeiro ataque de loucura, o segundo e o terceiro. Então, dependendo do chamado do personagem, as consequências vão ser essas aqui. Então, por exemplo, aqui, no primeiro ataque de loucura desse aqui, a falha, a característica negativa que você vai ganhar é esta aqui, o rancoroso. Tá? Isso aí está determinado de acordo com o chamado do personagem que você escolheu lá no processo de criação. Mas o detalhe importante aqui para esse momento é o seguinte, o seu personagem, ele aguenta, vamos dizer, ele resiste até 3 ataques de loucura, na verdade. Porque se você chegar ao 4º ataque, o seu personagem está perdido. Ele vai chegar no ponto em que o livro chama de ter sucumbido à sombra. E nesse ponto do personagem sucumbido à sombra, existem 2 possibilidades para ele ser retirado do jogo. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Olha só. Ele pode ser perdido pela loucura. Quando homens, hobbits ou anões caem sob a sombra, eles sucumbem à loucura. Na maioria das vezes, isso resulta, mais cedo ou mais tarde, em sua morte, pois ameaçam outros na medida em que acabam sendo mortos ou morrem de fome em algum lugar solitário, abandonados por pessoas e animais. Fim triste, fim trágico. Mas se seu personagem for elfo, olha só, retorno a Valinor. Quando o fardo da sombra domina os elfos, eles procuram deixar a Terra-média o mais rápido possível, para navegar para o oeste e serem curados da tristeza e sofrimento deste mundo. Muito embora pareça aqui que os elfos têm uma escapatória, acredito que, olhando em conjunto aqui pelas regras do jogo, acabou o personagem do mesmo jeito. Ele vai passar o resto da vida eterna dele lá, sendo curado lá não sei aonde, né? Porque voltar para o jogo, voltar para a Terra-média, é uma possibilidade que não existe. Uma coisa que eu acho interessante de comentar também é porque você pode estar pensando o seguinte, eu acabei de falar aqui que tem um caminho das sombras, que a cada ataque de loucura você vai ganhando uma característica negativa, né, uma falha, então isso vai deixando seu personagem mal, ele vai deixando de ser um herói a cada falha que ele vai acumulando. O livro traz uma informação interessante sobre isso, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês, olha lá. Heróis falhos. Aventureiros falhos não perderam a possibilidade de serem heróis. Muitos dos personagens descritos nos livros mostram a influência da sombra até certo ponto. Certamente Boromir ou Frodo, mas também Aragorn e até Gandalf. Na maioria dos casos, eles foram capazes de manter as suas fraquezas sob controle, evitando as consequências mais terríveis da corrupção. Ou seja, é uma questão progressiva, né? Quanto mais pontos de sombra você vai ganhando, mais ataques de loucura você vai tendo, mais características negativas, falhas você vai acumulando. Então, você precisa tomar cuidado. Não é porque o seu herói tem uma falha, falhou ali nessa questão da sombra, que ele automaticamente vira um vilão. Não, ele tem 3, bastante, né? 3 chances para ele ir se arrependendo e mudando os comportamentos aí no meio do caminho. Se ele chegar no 4º ataque de loucura, aí realmente o personagem perdeu. E para a gente fechar o conteúdo desse vídeo aqui, deixa eu só mostrar uma página para vocês lá do início, quando a gente começou a falar sobre os chamados, olha, para mostrar aqui como isso vai entrar em ação agora. Cada um dos chamados, se a gente olhar aqui, olha, no finalzinho, vai ter o caminho das sombras referente a eles. Ó, então aqui a gente já sabia mais ou menos a que o nosso personagem estaria sujeito, e agora nesse capítulo 8, né, no capítulo do historiador, a gente vai destrinchar um pouquinho mais essa questão do caminho das sombras e dos efeitos disso, né? Cada uma dessas falhas que eu mencionei ali, que eu mostrei na tabela, o livro vai descrever aqui. Tá? Aqui, olha, a gente vai ter o que significa cada uma delas, o que significa o rancoroso, o brutal, o cruel, enfim. Todas as falhas vão estar escritas aqui, lembrando sempre que elas são relacionadas aos chamados. Tá? Então, assim, para a gente dar uma passada rápida aqui para encerrar o vídeo.
A maldição da vingança, que é a primeira falha que está aqui, ela está ligada ao chamado do campeão, tá? A doença do dragão, e aqui, assim, um detalhezinho técnico que eu já ia esquecendo, um esculacho de oportunidade também. Aqui é mais um ponto do livro em que a gente vê que as mesmas coisas foram traduzidas com nomes diferentes, né, em capítulos diferentes. Então, a doença do dragão, que é como está aqui no capítulo 8, lá naquela página que eu mostrei para vocês dos chamados, está descrita como doença dracônica. Tudo bem, dá para entender, mas custava colocar o mesmo nome nas duas, né? Enfim, é uma tradução só, né? Mas vamos lá. Então, a doença do dragão, ou dracônica, como preferir, ela tá ligada ao chamado do caçador de tesouros, tá? A atração ou tentação, também a gente está aqui com uma tradução dupla, né? A atração ou tentação do poder tá ligada ao chamado do capitão, e o caminho do desespero ligado ao chamado do guardião. E por fim, a sexta e última falha ligada ao sexto e último chamado é a loucura da vagância, que está ligada ao chamado do mensageiro. Mas o detalhe principal aqui que vocês precisam gravar é o que eu falei para vocês. Cada uma dessas doenças, cada uma dessas falhas vai estar descrita aqui com todas as características negativas que você vai ganhando a cada ataque de loucura, a cada ponto de falha. Então é isso, pessoal. Fechamos o conteúdo de mais um vídeo. Ainda tem bastante coisa do capítulo do historiador para a gente explorar, tá? Mas quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários pra gente continuar trocando uma ideia sobre os assuntos aqui do vídeo, tá? Quem quiser continuar com a gente daqui por diante, se inscreve logo aí no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai continuar aqui no capítulo do historiador, mas vamos entrar num novo tópico. Vamos falar dos adversários, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima resenha.